Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura e no vídeo de hoje vamos falar sobre duas coisas poderosíssimas para a evolução humana. Na primeira, eu vou reforçar sobre o que ele já disse outras vezes a respeito da não resistência, a qual ele chama de a chave para o poder maior do universo. E a segunda, vamos começar a entender um pouco mais a fundo quando ele diz que a forma não é quem somos. Vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. O conceito mais distorcido que nós, humanos, fazemos é querer tranquilidade, querer estabilidade, querer que as coisas não mudem. E é distorcido por quê? Porque nada no mundo é estático. Tudo muda o tempo todo. A gente carrega essa crença na zona de conforto, até mesmo quando alguém parte e deixa esse plano. Não tem muita gente que diz: "Nossa, finalmente vai descansar"? Mas pensa comigo, descansar? Será que a vida é só isso? A gente vive aqui enfrentando provas e expiações, evoluindo para sermos seres cada vez melhores, buscando expandir as nossas consciências. Para quê? Para quando desencarnarmos, a gente ir para um descanso eterno? Não fazer mais nada? Viver de sombra e água fresca? Pois é, a gente deseja tanto ficar na zona de conforto que permite que o ego crie uma resistência para diversas situações e acontecimentos em nossas vidas. E esse é um dos motivos de criarmos traumas, porque quanto mais as coisas não acontecem como gostaríamos, mais isso nos incomoda. Por exemplo, digamos que uma pessoa esteja caminhando pela rua e seja assaltada. O assalto em si levou apenas alguns segundos e, graças a Deus, a pessoa não ficou ferida, não ficou machucada. A pessoa assaltada naturalmente sente um misto de emoções como raiva, tristeza e injustiça. Mais que isso, fica pensando no que pode fazer, se fala com o amigo que é da polícia, se faz um boletim de ocorrência, etc. Só que ao mesmo tempo pensa que fazer isso não vai levar a nada ou até pode se expor para o bandido. E assim a pessoa acaba não fazendo nada, sentindo ainda mais raiva e ainda mais o sentimento de injustiça. A pessoa então resolve nunca mais passar por aquele local. E sempre que numa conversa esse assunto sobre ladrões vem à tona, ela participa com um sentimento de ódio e de revolta, não somente de revolta com os bandidos, mas também com a polícia e com o governo que não garante a segurança dela. Enfim, parece que vai sair fogo dos olhos da pessoa. Veja que essa história que eu acabei de contar é relativamente comum, não é? Só que, preste atenção, o assalto levou apenas alguns segundos, mas o sofrimento que a pessoa carrega por conta disso pode levar muitos anos. E por que a gente usa a palavra carrega? Porque é exatamente isso que muita gente faz. O não soltar, a resistência em não soltar o que passou, é exatamente o que faz manter a pessoa no sofrimento. Ah, Ken, mas você falou de um simples assalto. E se fosse algo muito mais grave? Algo que realmente machucasse a pessoa profundamente? Ela não teria o direito de ficar com raiva ou com ódio? Então, olha, nessa pergunta tem outra armadilha do ego. Porque não existe argumento lógico que justifique alguém carregar esses sentimentos que estão ferindo a ela própria. O ego faz ela acreditar que se fosse algo maior, aí sim ela poderia se indignar. Mas o fato é que quem é mais prejudicado é exatamente quem carrega as mágoas, a raiva, o ressentimento, esses sentimentos ruins. A resistência tem total participação do ego. A não resistência, por sua vez,
derruba o ego, porque tira dele a maior arma que ele poderia usar contra você. E a gente tem que lembrar que não resistir não é concordar, é apenas perceber inteligentemente que se prender a fatos que te fazem carregar sentimentos negativos só prejudicam a você mesmo, você mesma. Pense comigo, quando uma pessoa fica com raiva, por exemplo, o que acontece com o corpo dela? O rosto fica vermelho, o tom de voz muda, o coração descompassa, os músculos contraem e o fluxo sanguíneo é prejudicado. A pessoa entra em estresse e o raciocínio vai embora. Quantas toxinas o seu corpo ou o corpo de uma pessoa nesse estado estará produzindo neste momento? E espiritualmente, o que faz? Perde completamente a energia, perde a disposição, passa a vibrar em frequências mais baixas e assim passa a reclamar, não consegue mais ser tão positivista. Em outras palavras, enfraquece a sua própria luz. E assim a pessoa passa até a atrair outros problemas, porque a frequência baixa em que ela está ressoa com outras situações da mesma frequência. Não resistir é soltar, é permitir que a gente viva o que tiver que viver e depois deixar ele embora. É entender que os acontecimentos servem para nos ensinar lições e não para nos arrastar em dor e sofrimento. Quem faz isso é o ego. A todo tempo, milhares e milhares de frequências de onda estão se entrelaçando para que o universo nos traga coisas boas, ensinamentos, momentos maravilhosos. Mas a gente só vai ter acesso a tudo isso quando não resistirmos mais. Quando não resistirmos mais, e sim permitirmos nos entrar no fluxo perfeito da vida. Agora vamos falar sobre a forma. A gente já falou aqui também em outros vídeos sobre o conceito do que o Eckhart chama de forma. Mas o legal é que agora ele fala de outros exemplos que ajudam a gente a compreender melhor esse assunto e, mais do que isso, compreender que nós não somos a forma. A gente diz que nós não somos a forma, mas a forma não é apenas o nosso corpo físico, não é apenas a imagem que vemos no espelho. A forma está também presente em conteúdo e está também presente em uma crença. Para ficar mais claro, vamos usar o exemplo que o Eckhart passou. Pegue uma noite bem bonita, com o céu bem limpo e olhe para o céu. Lá em cima, provavelmente você vai ver as estrelas e a lua, não é? E se você tiver um bom equipamento, é capaz que você veja outros planetas, veja outras estrelas. Além disso, hoje nós sabemos que existem bilhões de galáxias e trilhões de planetas. Ok, mas quando à noite você olha para o céu e vê a lua e as estrelas, o que existe lá além disso? Alguns vão dizer que não existe nada, e outros vão dizer que existe o espaço. E ambos estão certos, porque nada e o espaço são a mesma coisa. No mundo em que vivemos, quando dizemos nada, tem uma conotação pejorativa, parece algo negativo, não é? Mas o nada, o espaço, na verdade não pode ser julgado pelo homem, pois ele não pode ser bom ou ruim. O nada é apenas o espaço. E se você já fez isso de verdade, ou seja, um dia, numa noite clara, ficou olhando para as estrelas, para a lua e para o espaço, você com certeza ficou contemplando todo aquele espaço. Principalmente se você mora num local que tem o céu muito limpo. A gente aqui de São Paulo que o diga, que falta que faz isso. Mas então você já se perguntou por que contemplamos tanto o espaço? Você já se perguntou por que é capaz de ficar horas olhando para o nada? Sim, porque, novamente, as estrelas e a lua são forma, mas a maior parte do que vemos é espaço, certo? Segundo Eckhart, nós contemplamos porque nós sabemos, lá no fundo do nosso ser, que é no espaço que está a verdadeira realidade de onde viemos. Não, ele não quer dizer que eu ou você viemos do espaço, mas sim que o espaço é parte da mesma essência que somos, pois a nossa essência é sem forma.
E por mais estranho que isso seja, se a gente se permitir pensar a fundo sobre isso, a gente vai perceber que realmente todas as coisas só existem dentro do espaço. E agora, você quer ver fazer mais sentido? Da mesma forma é o silêncio. Você enxerga o silêncio? Sente o silêncio? Cheira o silêncio? O silêncio tem forma definida? Não, não é? Mas é nele que habitam todos os tipos de sons. O nosso equivalente do espaço e do silêncio é o que o Eckhart chama de ser. O ser é anterior à nossa existência, à existência da forma, do conteúdo, dos acontecimentos. A existência está no primeiro plano da vida, enquanto o ser vem antes disso. O ser é a nossa essência. O ser não se altera ou transforma, porque está além do conteúdo, além da forma ou do pensamento. No ser não há como existir ego. O ser é eterno e é esta a realidade de quem realmente somos. O Eckhart ensina que a doença da humanidade é o fato das pessoas estarem tão presas ao que acontece, tão presas ao mundo da forma, tão mergulhadas no conteúdo da vida, que nada mais faz sentido, pois esquecem que somos além do conteúdo, além da forma, além do pensamento. Está percebendo a profundidade disso? Para finalizar, ele conta uma história de quando ele foi visitar um monumento no topo de uma montanha na China. Ao chegar lá, ele viu uma inscrição gravada em ouro. Como o Eckhart não sabia ler, ele perguntou ao guia chinês o que estava escrito. E o guia respondeu: está escrito Buda. Mas o Eckhart perguntou: mas então por que 2 ideogramas? E o guia explicou: um ideograma significa homem, humano, o outro significa não, e a junção dos dois significa Buda. O Eckhart, perplexo, percebeu uma coisa que muita gente que foi lá talvez até hoje não tenha percebido. No próprio ideograma correspondente a Buda já está todo o ensinamento do mestre. Ali estão as duas dimensões que constituem a realidade, a forma e a negação da forma. Ali estava escrito que a forma não é quem somos. Comente aqui o quanto você acredita ser um ser além da forma e também quais desafios você tem para compartilhar em praticar a não resistência, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus. E que todos nós juntos possamos evoluir.